Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso curso de PCP, Planejamento e Controle da Produção, nossa disciplina Gestão de Equipes de Trabalho. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o tema Sistema Supervisório, que é o sistema que controla toda uma produção, seja ela qual for a área, energia elétrica, produção, linha branca, bens e serviços, não importa. É o sistema que hoje faz esse controle, né? Aliás, na verdade, ele controla a automação, inclusive, tá? Você tem todas as informações do processo produtivo e você observa numa tela, né, de TV o que está acontecendo nessa linha de produção. Bom, só um instante aí. A ideia inicial é que haja uma monitoração do processo produtivo. Tá? É essa a ideia que nós temos que ter. Então, a empresa em si precisa saber tudo o que acontece na sua linha de produção. Isso é uma coisa básica hoje, tá? Por isso é muito importante que você faça uma monitoração de todos os dados no processo ali existente. Não é uma tarefa simples. Temos que adotar, então, um sistema supervisório, chamado sistema supervisório. Esse é o nome, tá, gente? Dessa forma, é possível controlar operações complexas com certa facilidade, por incrível que pareça. É um conjunto de ferramentas, métodos que faz a coleta, faz a monitoração, armazenamento de informações de cada processo produtivo e, inclusive, das instalações físicas. Olha só, a gente sempre está preocupado com a parte da produção. Agora nós estamos monitorando eletronicamente, falando, né, com automação, sensores, essa parte, a parte produtiva em si. É um programa computacional, ou software, né, que ajuda a fazer o gerenciamento industrial, coletando em tempo real dados sobre variáveis como temperatura, nível, vazão, por meio de sensores que estão instalados em toda a linha produtiva e outros instrumentos de medição, caso tenha necessidade. Então, são criadas telas a partir desses dados que são obtidos, manipulados, organizados, analisados. Então, é disponibilizado por meio de telas. Tá? Possibilita a interação do funcionário com praticamente tudo o que acontece no chão de fábrica. Permite ainda diversas ações, né, para que elas possam ser executadas, como acionamento de válvulas, controle manual de alguma atividade, detecção de problemas. Por exemplo, parou de funcionar o motor 23 da linha de produção. Nessas telas aí aparece um alarme, indicando que há algum problema, houve uma parada do motor. Você ou manda alguém lá para fazer a verificação, ou, em muitos casos, você não vai lá verificar o que aconteceu com esse motor. Por isso, conhecimento que você tem que ter da parte de elétrica e eletrônica, tá? Envolvendo sensores, motores, a gente vai ver aí IHM, CLP, para que você possa pôr em funcionamento. Que, na maioria dos casos, você tem alguém especializado tratando do assunto. Na falta dessa pessoa, é você que vai fazer, tá? Então, nós temos o chamado SCADA, como vocês estão vendo aí, ó. É uma palavra em inglês, tá? Um código em inglês, tá? Que significa controle de supervisão e aquisição de dados. Então, ela atua no controle de operações em condições normais de trabalho ou com a presença de falhas, como eu já falei para vocês. Em qualquer situação, você vai ter esse controle do SCADA. Sabemos que a maior vantagem do sistema supervisório, né, sistema supervisão ou supervisório, é a sua capacidade de aquisição de dados, que é muito importante, é relevante para qualquer tipo de processo industrial, permitindo o quê? Um controle sobre a produção. Facilita a interação do usuário com máquinas e equipamentos do chão de fábrica. Sua capacidade de identificar falhas é importantíssimo para aumentar a segurança de qualquer operação ali existente. Garante mais assertividade na tomada de decisão, como benefício. Sinalização de problemas em tempo real, esse caso que eu citei para vocês, com uma parada do motor, por exemplo. Operações realizadas remotamente, até mesmo de fora da fábrica, inclusive de outro país. Tá? Acontece quando nós temos as multinacionais, e elas lá de fora, por exemplo, alteram alguma coisa na programação quando está ocorrendo aqui no Brasil.
é perfeitamente possível graças a esse sistema supervisório. Você tem geração de relatórios, gráficos, com base no armazenamento de dados do sistema operacional, como a ocorrência de alarmes, aumento da qualidade da produção, devido à detecção de falhas em tempo real e rapidamente é corrigido. Pode ser aplicado em vários segmentos de negócios, eu diria todos hoje. Pra vocês terem uma ideia, gente, até num prédio comercial, existe um exemplo aí, vocês podem acessar aí no Google, abertura e fechamento de portas em horário comercial e fora do horário comercial. Abriu a porta da sala 508, vamos supor lá às 19 horas. Mas às 19 horas naquela sala não tem ninguém trabalhando. Por que abriu a porta? Então é disparado o sistema, o alarme, alguém vai verificar o que aconteceu. Alguém ainda está trabalhando lá e não avisou, ou foi a tentar abrir a porta. Você tem a programação e adaptação de forma fácil, maior disponibilidade do maquinário, porque está trabalhando de forma controlada, e o aumento da produtividade, entre outras coisas. Entre os pontos negativos, destacamos a necessidade de um investimento inicial para que você faça a implementação dessa tecnologia. Porém, o resultado é algo extraordinário. E apesar de tudo isso, né, ele geralmente é intuitivo, na verdade. A ferramenta necessita de mão de obra qualificada para fazer a sua operação. Então, essa qualificação exige algo como nós estamos fazendo aqui, né, um curso técnico. Alguns sistemas de supervisão não possuem ferramentas adequadas para lidar com alta quantidade de alarmes. Olha só, gente, quanto alarme dá para gerar, hein? E muitas vezes, devido ao excesso de notificações, o usuário acaba deixando algumas de lado, né, até tanta coisa, que ele acaba não dando a devida atenção a esses alarmes aí. Mas veja como existe... Bom, também, né, gente, se tiver tanto alarme assim sendo acionado, a tua linha de produção também tem problema, né? Com certeza. É outra segurança que nós temos, né? O que podemos fazer para melhorar essa linha de segurança, haja visto que está dando muito problema. Agora é visível, você tem na tela a indicação. E aí está a tela, ó, que vocês podem imaginar, né? Ou as telas, né? Telas grandes, menores, e o processo produtivo acontecendo ali, ó. Então, uma pessoa, né, de frente aí a um computador, consegue tomar aí as devidas providências, no caso de falhas, alarmes, ou alteração da linha de produção. Imagina se tem uma linha de produção de biscoito. Você precisa colocar água, farinha, trigo, açúcar, se for o caso, né, todos os ingredientes. Qual é a quantidade? Ninguém fica lá fazendo medição, gente, para colocar a quantidade de água, de farinha. Isso praticamente não existe mais, tá? Essa dosagem é feita aí pelo sistema que nós estamos analisando, inclusive leva o nome de batelada quando você está fazendo esse tipo de produção, indicando ali quanto que vai, né, a quantidade que vai para produzir 1 tonelada, por exemplo, de biscoitos. Se você precisar implementar para 1,5 toneladas, você entra nos procedimentos, altera lá as fórmulas, colocando mais água, mais açúcar, mais farinha, tudo que for necessário para obter a nova linha de produção. Então, realmente, você tem aí um ganho muito significativo de tempo e de produtividade. Agora, para que servem esses alarmes que a gente tanto está falando aí no supervisório? Eles são gerados pelos sistemas e têm importante papel, pois sinalizam falhas no processo em tempo real. Apontam situações irregulares, ou seja, está fora de padrões pré-definidos, permitindo que ações corretivas sejam tomadas. Senão, como é que funciona, gente? Só quando está na linha de produção, que acontece alguma coisa de errado, aí alguém detecta lá, né, a falha, vamos parar aqui para fazer a correção. Com o supervisório, não. Você já faz em tempo real, faz a correção, corrige e deixa, né, a linha de produção zerada em termos, né, de produtividade, em termos de problemas que estavam ocorrendo. Bom, se ela evidencia os problemas, o sistema registra os alarmes em bancos de dados para consultas posteriores, para fazer uma análise, né? Por que estava tendo esse tipo de falha? É problema com o equipamento? É problema de operação? Tá? Então, vocês estão vendo aí a grandiosidade do sistema. A geração de alarmes industriais ajuda a diminuir paradas desnecessárias, olha aí, ó, além de evitar acidentes e, como consequência, aumentar a segurança e a qualidade dos produtos. Tem um tempo de parada menor, né? Ou praticamente elimina esses tempos que são costumeiros. Aí nós temos, por exemplo, o CLP, né?
que é o controlador lógico programável, que é aquele equipamento que eu falei, que normalmente é na automação, alguém vai controlar. Na falta desse alguém, é você que vai fazer, tá? Por isso a gente está aqui comentando com vocês esses temas aí. Então é um componente físico, é um equipamento, que ainda conta com sensores, atuadores, rede de comunicação, estação de monitoramento central, ou seja, é o sistema computacional SCADA. Podemos dizer que os CLPs, que a gente está discutindo aqui, compõem as estações remotas do sistema, realizando a aquisição e controle de dados, identificando valores dos dispositivos integrados a eles. Então, assim, gente, o que nós tínhamos antigamente? O motor 25 vai entrar em operação agora às 15 horas. Às 15 horas alguém tinha que ir lá ligar o motor, ligar uma botoeira, qualquer coisa assim. Hoje você não precisa mais fazer isso. O CLP, no caso aí, às 15 horas vai ligar o motor 15, né, que falei para vocês, vai deixar ele em operação. O motor 17 tem que ser desligado às 16h30. Às 16h30 o motor é desligado, pelo controlador aí, lógico, programável. Então vocês veem, né, gente, as vantagens que nós temos aí. E como nós temos que conhecer, né, sobre tudo. Elétrica, eletrônica, programação, equipamentos. E qual é a função do CLP? É realizada a leitura das entradas, depois são feitos cálculos e, por fim, as saídas são atualizadas e os atuadores cumprem seu papel, ligando e desligando equipamento, por exemplo, como citei agora para vocês, os motores. Está aí a imagem de um CLP, um modelo comercial, só para vocês visualizarem. E a programação, tá, gente? Uma das programações que vocês vão trabalhar é chamada Ladder, escada, tá? Trabalha no sistema escada. Ele representa a escada, tá? Degraus. E onde você vai fazendo a programação, que são desenhos, na verdade, tá? São desenhos, indicando ali tudo que vai ser ligado, desligado, horário e por aí vai, tá? Então precisamos de um pouco de conhecimento técnico aí para poder operar o material. E como funciona exatamente o alarme no sistema? Quando você está na linha de produção, se um produto não é seguido ou algum equipamento quebra, apresenta falha, entre outras irregularidades, logo são disparados os alarmes aí na interface do SCADA. Essas notificações podem se apresentar na forma de sinais sonoros e até mesmo visuais, na forma de tabelas, animação e pop-ups, indicando que uma variável do processo não está de acordo com o planejado. O recurso possibilita a correção de erros, olha só, gente, resolução rápida de problemas, reduzindo o tempo de inatividade de qualquer tipo de máquina, aumentando a segurança da operação. Muito importante, muito necessário. E quais são as diferenças entre o supervisório e uma IHM? IHM é interface homem-máquina. É um equipamento, dispositivo, na qual você vai inserir dados, obter informações, tá? Então, geralmente, falando da diferença, o sistema supervisório é instalado em um painel central ou em uma sala de controle, em que há usuários capacitados tecnicamente para fazer a operação do aparelho. Isso é bom para centralizar os dados e ter uma visão global mais rápida do processo. Já quando se utiliza os chamados IHMs, que são instalados no campo para fazer a supervisão, posicionados em pontos estratégicos, é possível acompanhar mais de perto, literalmente falando, processos específicos, né, de uma parte da linha de produção, o que é bastante útil também na indústria, por exemplo, a indústria alimentícia, tá? Tá aí, ó, uma interface, ó. Veja vocês, tá, gente? Painel touchscreen, você acrescenta valores, faz acompanhamento, lá está uma linha de produção, lá no lado direito dá para ver, ó. É o desenho ali de uma linha de produção. Qualquer alteração ali também vai fazer indicação. Então são ferramentas fundamentais, muito importantes, para que a gente possa gerenciar hoje o nosso sistema de produção. E com relação às características de uma tela sinótica em um sistema supervisório. Os principais recursos de um sistema de supervisão são as tags, variáveis envolvidas na aplicação, são ícones, né, que você vai aplicar para montar lá as tuas telas nas quais a gente está falando. Os alarmes que são adicionados quando o valor da tag ultrapassa uma faixa que foi estabelecida, o valor mínimo e máximo. Eventos históricos, com a possibilidade de programar a gravação de registros de dados. Ainda relatórios e telas sinóticas. As telas sinóticas são responsáveis por fazer uma representação do processo ao seu usuário, permitindo que ele visualize o que está acontecendo e realize as ações necessárias. Voltando ali, ó, olha uma tela sinótica aí, ó.
Você visualiza, ó. Fica muito fácil de visualizar. Se disparar qualquer alarme ali, você sabe exatamente o ponto onde está ocorrendo o problema. Então, elas tornam possíveis o acompanhamento e a interação com o sistema e são planejadas de acordo com o processo que vão monitorar. São construídas para fazer representações adequadas, facilitando a supervisão. E como a gente faz um sistema supervisório? Para você montar uma rede de supervisório simples e econômica, é preciso basicamente alguns módulos de entrada e saída digital, analógicas também, para você fazer um conversor, utilizando um conversor para USB e um software para o SCADA BR, que é aberto e gratuito. Então, se alguém quiser praticar, gente, ele é gratuito, tá? Tem toda a explicação como ele funciona. Basta fazer uma ligação entre os módulos, o conversor e um computador, já com o software baixado, para começar a usar o seu sistema aí e ver o funcionamento. Há também diversas empresas especializadas, inclusive nacionais, tá? Que podem realizar a instalação do software, cada vez mais modernos, identificando as reais necessidades de cada organização e capacitando o usuário. Então, para o seu tipo de produção, ele vai achar adequado ali o sistema para a sua utilização. Ressaltamos ainda que o sistema supervisório serve como base para outros sistemas, como o EMS, o PCP, que é o que a gente vive falando, né? E o próprio ERP. Também fornece informação para ferramentas que calculam, né, o OEE, que já foi discutido aqui, e o SPC, né? Importantes indicadores industriais. Vejam vocês que você começa a fazer a interligação de todos os sistemas, padronizar e aumentar a segurança da sua produção. Bom, gente, qual a conclusão que nós chegamos? Esse conceito para gerenciamento industrial é fundamental para o controle da planta industrial, permite saber tudo sobre qualquer processo que está acontecendo, contando com equipamentos de aquisição de dados. Quando fazemos a armazenação dos dados importantes, o armazenamento, fica mais fácil supervisionar as operações do chão de fábrica e diminuir os erros de produção. Vimos que os benefícios proporcionados pela tecnologia são diversos, como a geração de relatórios que auxiliam uma tomada de decisão mais certeira. Gráficos são exibidos também, então facilita a tomada de decisão para que a produção seja contínua, sem interrupções, apresentando sempre o melhor resultado desejado pela empresa. Eu vou deixar aqui para vocês uma atividade, para vocês fazerem uma pesquisa, que envolve, aí, por exemplo, o CLP. Veja a definição dele, a aplicação, a linguagem que é utilizada. O segundo item é o IHM, também a sua definição, a aplicação. A imagem já ficou ali, vocês podem ver mais imagens no Google. As telas, quais são os tipos, os ícones que podem ser criados, exemplos de aplicação, para desenvolver esse aspecto aí relacionado à nossa capacidade técnica com relação ao sistema supervisório e principalmente, gente, software, aplicação de software que são utilizados na indústria de qualquer ramo, como comentei com vocês. Tá? Essa é a grande vantagem aí. Tem um vídeo aqui, deixa eu apresentar para vocês aqui, só um instante aí. Ficou então um vídeo aí para vocês acompanharem, né, esse tema aí tão importante que é o sistema supervisório. Agora, como parte da avaliação que vocês têm, né, da segunda fase, vocês têm uma lista de exercícios para ser realizada agora. Tá? Bom aproveitamento aí, respondem com calma aí para poderem tirar uma boa nota. Olá, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido responder aí ao questionário. Então, finalizamos essa parte da avaliação referente à segunda fase do terceiro trimestre.